As autoridades de Los Angeles farão uma autópsia esta manhã no corpo de Dennis Wilson, baterista dos Beach Boys e um dos fundadores da banda. A polícia diz que ele foi encontrado em menos de 4,5 metros de profundidade. A banda Beach Boys é uma das mais icônicas da história norte-americana. Eles têm mais de 35 álbuns em 20 anos de carreira. O baterista do grupo, Dennis Wilson, era o menino de ouro do rock and roll. O Dennis era o típico ídolo adolescente. As meninas ficavam loucas por ele. Tudo que ele tinha que fazer era jogar o cabelo pro lado, que você já ouvia os gritos vindos da plateia. Apesar da imagem certinha da banda, Dennis é conhecido por seu estilo de vida cheio de adrenalina e perigos. Ele levava o lema "Viva rápido, morra jovem, ao limite". E em 28 de dezembro de 1983... Você tá me ouvindo, Dennis? O corpo de Dennis é tirado da água no porto de Marina del Rey. Os investigadores não sabem exatamente o que causou o afogamento. A banda perdeu seu baterista Dennis Wilson. A causa da morte ainda é um mistério para a polícia. Foi apenas um trágico acidente ou alguma coisa deu errado no mar naquele dia? Será que a morte de Dennis foi intencional? Agora, o patologista forense, o Dr. Michael Hunter, irá investigar a morte do baterista de uma das maiores bandas que o mundo já viu. De todos os Beach Boys, o Dennis era o único que realmente surfava. Ele era claramente um nadador experiente e confiante. Então, como alguém que passa tanto tempo assim no oceano, acaba se afogando em menos de 4,5 metros de água? Autópsia de famosos. Dennis Wilson. O Dr. Michael Hunter é um renomado patologista forense. Ele já realizou milhares de autópsias. Ele está sempre envolvido com investigações de mortes misteriosas, trabalhando junto de autoridades policiais e outros especialistas forenses. Ele é o legista-chefe de uma das maiores cidades dos Estados Unidos e investiga mortes misteriosas há quase 20 anos. Depois que o músico Dennis Wilson morreu no porto de Marina del Rey, foi feita uma extensa autópsia. E eu tenho o relatório dela bem aqui. Eu vou usar isso para conseguir descobrir exatamente por que esse querido músico morreu tão tragicamente aos 39 anos. 23 de dezembro de 1983, Los Angeles. Dennis dá entrada no Hospital St. John para tratamento, onde ele pretende ficar por 21 dias. O Dennis estava numa situação terrível. Ele não estava mais com a banda, não tinha mais contato com a família. Ele nem tinha onde morar. Eu acho que ele estava perdido. Dennis foi expulso dos Beach Boys por causa do seu comportamento. Seu 5º casamento está por um fio, apesar de acabar de ter um filho com Shaw Love, a filha ilegítima do seu colega de banda e primo Mike Love. Ela está em um hotel, já que o banco retomou o barco em que eles viviam. Dennis está cada vez mais distante de sua família, incluindo seus irmãos nos Beach Boys, suas ex-esposas e seus 5 filhos. Dando uma olhada no corpo do Dennis, ele tinha um físico bem forte para alguém com 39 anos de idade e parecia em ótima forma. À primeira vista, eu não vejo nenhum motivo óbvio para ele ter sido encontrado morto apenas 5 dias depois. Dennis nasce em Inglewood, na Califórnia, em 1944. Ele vem de uma família musical. Aos 16 anos, ele forma os Beach Boys com seus irmãos Brian e Carl, seu primo Mike e o amigo David, que depois deixaria a banda e seria substituído por outro amigo, Al. Eles são um grande sucesso e lançam 2 álbuns no seu primeiro ano. Apesar de ser um membro de sucesso da banda, seu papel nela nem sempre foi fácil. O Dennis era um cara bem bonitão, vibrante, dinâmico. O irmão do meio que era considerado a ovelha negra, sabe? O bad boy. Eles não reconheciam o talento dele como músico. Então, quando a Audrey, a mãe deles, insistiu para que eles colocassem o Dennis na banda, a coisa mais fácil que eles pensaram foi dar para ele 2 baquetas e então colocar ele na bateria. Mas ele tem uma grande vantagem sobre os irmãos: a autenticidade. O Dennis Wilson era o único Beach Boy que vivia esse estilo de vida. Ele era o único que surfava, que curtia carros velozes.
O Dennis era a personificação dos Beach Boys. Por que você não apresenta a banda? Tá bom, deixa comigo. Esse aqui é o Brian Wilson. Tá. Esse é o Carl Wilson e o Danny Wilson. Dennis aprende a tocar bateria sozinho, mas sua voz criativa na banda não recebe tanta importância quanto merece. Ele é deixado de lado na composição das músicas mais icônicas da banda. Na metade dos anos 70, o relacionamento de Dennis com o grupo fica cada vez mais tenso. Ô Ed Roach, é melhor você desligar essa merda. A popularidade da banda está caindo, assim como a venda de discos. Eles ainda cantam sobre surf, carros e garotas, mais de uma década depois de estourarem nas paradas. Dennis fica frustrado pela banda se recusar a evoluir. Os Beach Boys nunca mostraram muito respeito pelo talento dele como compositor. Então eles iam até ele e davam uma olhada no material dele quando precisavam, mas nunca prestavam realmente atenção no seu talento. E por causa disso, ele quis seguir por conta própria e fazer um álbum solo. O primeiro álbum solo de Dennis, o Pacific Ocean Blue, é lançado em 1977 e aclamado pela crítica. A Rolling Stone comparou ele com o David Bowie, Bruce Springsteen e o John Lennon. Apesar de receber boas críticas, 6 anos depois, algo está impossibilitando que Dennis grave o seu segundo álbum solo. O Dennis tinha uma qualidade bem rouca e gutural na voz, mas ela se deteriorou rapidamente a ponto de ele mal conseguir cantar. Eu estou bem curioso para saber o que aconteceu no corpo dele para que ele perdesse a voz. De acordo com os amigos dele, o Dennis era fumante. Então eu me pergunto, será que isso afetou suas cordas vocais? Dennis começa a fumar cigarros no ensino médio. Seu treinador o força a dar uma volta no campo todos os dias até que ele prometa que vai parar. Ele nunca promete e nunca para. Fumar cigarro nos anos 60 era uma coisa estilosa. Ele estava sempre com um cigarro na boca e o Dennis, é claro, fumava sempre aquele sem filtro, que era ainda pior. Dava para ouvir ele com dificuldade para alcançar o som, era meio... Perder a voz acontece no momento em que Dennis mais precisa dela. Mostrou muito o interior dele, sabe, os sentimentos. Isso era bem diferente das músicas felizes dos Beach Boys sobre garotas, sol, surf e carros. Para o Dennis, era isso que os Beach Boys deveriam estar fazendo, em vez de tentar recriar aqueles sucessos antigos. Dennis consegue sua independência dos Beach Boys apenas para perdê-la. Droga! Pessoas criativas costumam usar essa criatividade como uma válvula de escape emocional, como parte importante da sua identidade. No caso do Dennis, em que ele foi ter aquela voz para literalmente não conseguir mais cantar, teve, sem dúvidas, um impacto não só na maneira como ele via isso, mas talvez até como um recurso importante para ele lidar com todo esse estresse. Ele tinha problemas para falar, imagine para cantar. E isso deve ter contribuído para a ruína dele. Querer se expressar para o público e cantar e não conseguir fazer mais isso foi uma coisa bem trágica. Esse tipo de impacto não pode ser subestimado. E pode ter tido um papel na morte dele. Mas eu ainda estou começando a minha investigação. Então, eu preciso analisar mais a fundo. Outra coisa que eu percebi foi que o Dennis tinha cicatrizes espalhadas por todo o corpo. Mais do que eu esperava ver numa pessoa comum. Então eu quero saber o que causou essas cicatrizes e se elas tiveram alguma relação com a morte dele. O Dennis fazia de tudo bem mais do que os outros membros da banda. Era tudo excessivo. Ele era absurdamente espontâneo. Acho que a única coisa que podia se esperar dele era o inesperado.
Nosso contrato com a Capitol nos proibia de surfar, andar de moto, nada que pudesse nos machucar. Então ele trocava de nome quando ia correr de carro. Ele tem alguns recordes em corrida de arranque. Algumas dessas cicatrizes são descritas com um formato irregular. Será que elas existem por causa do seu estilo de vida radical? Ou será que algumas dessas cicatrizes têm algum outro motivo? Embora Dennis não ligue muito para sua segurança, nem todas as cicatrizes são por seu estilo de vida radical. Murray Wilson é o pai de Dennis, Brian e Carl. Ele foi o primeiro empresário da banda e é extremamente crítico com os filhos. O Murray era um pai incrivelmente tirano. O Dennis costumava me contar sobre os abusos que ele sofria do Murray. O Dennis disse que uma das primeiras lembranças dele é de apanhar e ser arremessado pelo pai. Essa era uma das primeiras lembranças dele de quando era criança. Quando uma criança é abusada, ela procura motivos para esse abuso dentro de si mesma. Ela raramente olha para o agressor e pensa que tem algo de errado com ele. Então, o que vemos depois, quando adultos, é que os relacionamentos são pontuados, não apenas por uma falta de sentimento de que elas merecem um bom relacionamento, mas uma maneira prejudicial de lidar com as coisas quando elas parecem dar errado. Sejam essas cicatrizes causadas por abusos da infância ou pelo seu estilo de vida perigoso, elas são antigas e dizem mais sobre como o Dennis viveu do que como ele morreu. Tem mais uma coisa na autópsia do Dennis que me dá uma ideia de como ele viveu. Eu posso ver que o fígado dele estava extremamente inchado e havia uma presença de gordura. Eu sei que ele não era diabético, então acho que é provável que ele consumisse regularmente grandes quantidades de álcool. Se o Dennis tiver bebido bastante antes de entrar na água, isso pode ter tido um enorme impacto na sua capacidade de nadar. – 24 de dezembro de 1983, Los Angeles. Dennis já passou um dia dos 21 que ele espera ficar nesse hospital. Ele quer se desintoxicar. Essa é uma das suas muitas tentativas de parar de beber, mas ele já começa a ficar agitado. Ele era com certeza alcoólatra. Ele era conhecido por ter sempre uma garrafa de suco com ele. E esse suco era de rum com suco de laranja ou suco de toranja com vodka. Quando acabava, ele ia até uma loja de bebidas, jogava metade da garrafa de suco fora e enchia com álcool. Segundo o relatório toxicológico, eu posso ver que o Dennis bebeu bastante antes de morrer. Ele tinha 0,26%, o que é 3 vezes o limite legal. O álcool não atrapalha só o bom senso. Ele também diminui bastante os reflexos, uma combinação perigosa e mortal quando se trata de nadar. Será que o consumo de álcool do Dennis, antes de entrar na água, foi o que provocou sua morte? Anos 60, Califórnia. Com o sucesso dos Beach Boys, Dennis bebe regularmente desde jovem. Imagina ser um adolescente e de repente estar numa situação em que pode fazer o que quiser, que ninguém vai dizer nada. Eu quero agir como um adulto, então eu acho que eu vou beber, fumar e xingar. É da natureza humana, para a grande maioria. Mas o que começa como uma rebeldia de adolescente se torna um grande problema. Beber fazia parte do estilo de vida rock and roll quando ele começou. Mas aí, quando a coisa pegou de verdade, virou um grande desafio para ele tentar se livrar disso tudo. E por ele ter todos esses problemas emocionais, problemas de autoestima e todo esse tipo de coisa, o alcoolismo parecia ser a saída perfeita. Ele fugia disso através do alcoolismo porque sentia que precisava.
Eu acho que o Dennis nunca conseguiu apreciar realmente o que a vida tinha a oferecer. Porque o Murray fez ele se sentir tão incompetente durante todos os seus anos de desenvolvimento. Isso teve um grande impacto no porquê o Dennis nunca conseguiu apreciar o bastante os presentes maravilhosos que caíam no colo dele. Uma das coisas que várias pesquisas sobre traumas infantis mostram é que crianças que sofrem um trauma durante a infância têm a probabilidade maior, quando adultas, de acabarem se tornando pessoas alcoólatras e terem mais casos de problemas emocionais e psicológicos. Embora beber álcool e nadar seja sempre muito arriscado, o Dennis estava acostumado a beber e acostumado a nadar. Ele estava habituado a nadar sob a influência do álcool há anos. Então eu quero saber o que aconteceu nessa ocasião em especial que fez o Dennis se afogar. A resposta pode estar no relatório toxicológico. Eu posso ver que eles procuraram indícios de heroína e cocaína. E, de acordo com os amigos e familiares, o Dennis frequentemente abusava de ambos. De acordo com os registros médicos do Dennis, ele costumava dar entrada em hospitais por longos períodos de tempo para tentar se desintoxicar. Essas drogas são extremamente perigosas e debilitantes. Se o Dennis tiver abusado delas junto com o álcool antes de nadar, isso pode explicar facilmente por que ele se afogou. 25 de dezembro de 1983, Los Angeles. Dennis decide abandonar o hospital apenas 2 dias após dar entrada. E parece que ele já está voltando para os seus velhos hábitos. O Dennis Wilson era um músico rico, ele poderia ter o que quisesse. E uma das coisas que ele queria eram drogas. Cocaína era uma das drogas que ele usava. Ele usava cocaína em grandes quantidades. Ele abusava demais da cocaína. Foi no final dos anos 70, quando ela era mais predominante no ramo musical, que isso se tornou um problema maior para ele. O uso de drogas começa a afetar a vida pessoal de Dennis. E é um dos principais motivos para ele ser expulso dos Beach Boys. Os Beach Boys deram vários ultimatos nele. Era basicamente, para com isso ou você não vai para a turnê. Então ele parava, mas quando voltava da turnê, ele lentamente voltava para esse vício de novo. Heroína e cocaína são drogas muito perigosas. E usá-las apenas uma vez já pode ser fatal. Porém, o exame de sangue do Dennis deu negativo, tanto para a heroína quanto para a cocaína. Ele não estava usando drogas ilícitas antes de sua morte. Só que tem uma coisa extremamente incomum nesse suposto caso de afogamento acidental. Quando o corpo do Dennis foi retirado da água, o rosto dele estava cheio de machucados e de hematomas. E tem mais uma coisa. A divisão de homicídios foi chamada. E eles não costumam ser acionados a menos que haja suspeita de algum crime. Os investigadores não sabem exatamente o que causou o afogamento. Uma busca foi feita, mas aparentemente não há motivos para isso ter acontecido. Em dezembro de 1983, Dennis Wilson é encontrado morto no fundo do porto de Marina del Rey, com 39 anos de idade. Ávido marinheiro e surfista, Wilson conhecia bem essas águas. O baterista é um nadador experiente. Então, o grande mistério é o que fez ele se afogar em águas rasas. O Dr. Michael Hunter, um patologista forense renomado, está investigando a morte de Dennis. Até agora, ele descobriu que Dennis consumiu álcool nos momentos que antecederam a sua morte. 25 de dezembro de 1983, Marina del Rey. Após deixar a reabilitação, Dennis passa o dia de Natal bebendo. Quando Dennis foi retirado da água, o rosto dele estava cheio de machucados e hematomas. E a intensidade desses hematomas e a distribuição deles no rosto mostram que alguém fez isso com ele antes dele morrer. Um barco patrulha foi chamado
mais ou menos há uns 15 A minutos. polícia suspeita que a morte de Dennis tenha sido criminosa. A divisão de homicídios é chamada e a mídia mundial especula sobre a morte de Dennis não ter sido acidental. A banda perdeu seu baterista Dennis Wilson. A causa da morte ainda é um mistério para a polícia. Quero que fiquem a pelo menos 1,5 metro dos degraus do tribunal. Essa especulação ganha força devido à amizade de Dennis com Charles Manson, que logo se tornaria conhecido. O Dennis e o Charles tinham a mesma qualidade, ambos tinham um carisma e atraíam as pessoas. Obviamente, um pro bem e outro pro mal. Eu adoro estar num tribunal. Manson e suas seguidoras se mudam para a casa de Dennis. O Manson tinha esse harém de garotas que seguiam ele. Tratavam ele como se ele fosse algum tipo de messias. É claro que isso teve um impacto no Dennis. Eles compõem música juntos. Dennis até gravou uma música de Manson para os Beach Boys chamada Never Learn Not to Love. Mas o relacionamento dos dois amarga quando Manson descobre que sua música foi alterada e que ele não recebeu nenhum crédito por ela no álbum. O Manson ficou extremamente chateado com o que o Dennis fez com a música, comparado ao que ele queria fazer com ela. Foi aí que as ameaças de verdade começaram. Eu tenho uma coisa pra você, cara. O Manson pegou uma bala, mostrou pro Dennis e disse: "É isso que pode acontecer com um dos seus filhos se você não colaborar." O Dennis ficou aterrorizado. Após ver o lado sombrio de Charles, Dennis rompe os laços com a família Manson. Mais tarde, naquele ano, Manson e sua gangue cometem um dos assassinatos mais conhecidos da história, matando violentamente 9 pessoas. Ele não queria falar sobre isso, nem pensar sobre isso, ele só queria se esconder disso. Foi uma coisa muito terrível e eu acho que isso assombrava ele. Apesar da ligação de Dennis com o assassino em massa, após investigar os eventos que levaram à sua morte, a polícia rapidamente descarta a possibilidade de um homicídio. E eu concordo com a decisão da polícia. Os hematomas no rosto dele tinham pelo menos 2 dias, ou seja, não foi um homicídio. Mas eu ainda quero saber por que o Dennis foi tão espancado. Eu quero saber o que aconteceu e se ele teve algum trauma na cabeça que poderia ter levado ao afogamento. Se esses ferimentos foram graves o bastante para causar uma concussão, então isso poderia explicar o afogamento. 25 de dezembro, 6 da tarde, Hotel Santa Monica Bay Inn. Após passar o dia bebendo, Dennis vai a uma festa onde sabe que encontraria sua esposa, Shawn. Saúde! Saúde! O relacionamento está abalado por causa dos problemas de Dennis com o vício, mas ele está tentando consertar as coisas entre eles pelo bem do seu filho mais novo, Gage. Ele realmente queria dar aquela devoção ao Gage que ele nunca conseguiu dar aos outros filhos. Ele deixou a reabilitação porque queria estar com a Shawn no Natal. Quando Dennis chega, Shawn está com outro homem. Sai daí! O que você tá fazendo com a minha esposa, hein? Aí, parou! Cara, qual é? O Dennis era o tipo de cara que, se houvesse a possibilidade de uma briga, ele não recuava. Na briga, o cara bateu na cabeça dele. O Dennis, com certeza, era um cara bem ciumento, mesmo com o fato de ele ser bastante mulherengo. Ele não gostava que ninguém mais entrasse no território dele. 26 de dezembro de 1983, 3h30 da manhã. Preciso de ajuda. Dennis vai a outro hospital, onde um médico cuida de seus ferimentos. Os anos que o Dennis passou com a Shawn foram uma parte difícil
e dispersa da vida dele. Ele estava se deteriorando como ser humano no geral. Os ferimentos do Dennis devem ter sido bem feios. Mas, baseado no que está escrito aqui no relatório, ele não parecia ter nada letal. Não há indícios de trauma direto no cérebro e os machucados pareciam ser superficiais. Então, eu estou descartando uma concussão como uma das causas que contribuiu para a morte do Dennis. 27 de dezembro de 1983, 24 horas antes de sua morte. Oi. Oi. Dennis abandona o hospital no dia seguinte contra ordens médicas. Ele vai ver seu amigo Bill Oster, que tem um barco no porto de Marina del Rey. Bill é um grande amigo e Dennis sabe que poderá ficar no seu barco por algumas noites. Posso ver no relatório toxicológico do Dennis que procuraram indícios de diazepam. Testemunhas afirmam que ele tomou esse medicamento nos dias que antecederam a sua morte. O diazepam é prescrito para tratar transtornos de ansiedade, como ataques de pânico. E, de acordo com os familiares, o Dennis sofria sim desse problema. Eu vi ele sofrendo vários ataques de pânico bem desagradáveis. Esses ataques começaram desde quando ele era pequeno, desde os abusos da infância. Na adolescência, Dennis teve um ataque de pânico tão sério que teve de ser mandado para casa no meio da turnê dos Beach Boys e hospitalizado. Durante um ataque de pânico, a adrenalina é liberada na corrente sanguínea, o que causa a sensação de pânico, além de várias mudanças corporais, como batimentos acelerados, falta de ar, sudorese e vertigem. O que acontece psicologicamente é que o nosso corpo está se preparando para fugir ou lutar. O coração bate mais rápido para oxigenar o sangue e ficamos mais focados na coisa que está nos causando medo. Por isso, todo o resto parece ficar embaçado. Começamos a sentir náusea, começamos a sentir uma grande sensação de ansiedade. Analisando o relatório toxicológico do Dennis, eu posso ver que deu um negativo para diazepam. Então, o que as testemunhas viram ele tomando devem ter sido doses muito baixas para não aparecer no exame toxicológico. Além disso, não há indícios de que o Dennis sofresse de ataques de pânico quando adulto. Então a questão é, por que ele estava tomando remédios para combater a ansiedade? As coisas não estavam indo bem para ele. Não estavam indo nada bem. Dennis administra mal seu dinheiro a ponto de acabar. Seus problemas com vício impedem que ele volte para os Beach Boys, para a sua família e que consiga ganhar mais algum dinheiro. No final, ele já tinha se queimado demais com eles. Ele não era mais bem-vindo, basicamente. Eles não queriam mais ele perturbando eles. Seu barco, o Harmony, é retomado pelo banco, o que o deixa desabrigado. Dennis tinha tudo e agora perdeu tudo. A sensação de desespero e desamparo costuma ser associada a estados graves de depressão. É aí que vemos pensamentos suicidas surgirem. Eles vêm de uma sensação de que não há mais nenhuma outra opção. Estou preocupado com o estado mental do Dennis no momento em que ele morreu. Ele teve uma infância bem difícil. Ele foi expulso dos Beach Boys. O casamento dele estava abalado. E o barco onde ele morava foi retomado. Isso seria o bastante para deixar quase qualquer um no limite. Será que o Dennis Wilson cometeu suicídio? Dennis Wilson não tinha mais um barco na marina, mas ainda assim passava bastante tempo aqui visitando os amigos. Acho que tem uma ironia poética nisso. Ele morreu onde o barco que ele mais gostava no mundo todo ficava. E tem alguma coisa em relação a esse barco. Ele sempre voltava para ele quando se sentia para baixo. Ele sempre encontrava conforto nele. Claramente parecia que ele estava sofrendo e buscando esse conforto. O Dennis adorava aquele barco, o Harmony.
era o amor da vida dele. Foi trágico. Ele nunca mais foi o mesmo depois de perder o barco. Aquilo foi meio que a gota d'água que acabou com a vida dele. 28 de dezembro de 1983, 9 da manhã, o dia de sua morte. Após abandonar sua segunda clínica de reabilitação em uma semana, Dennis passa a noite no barco de seu amigo Bill Oster. Cometer suicídio por afogamento é difícil. Nosso corpo tem uma tendência natural de subir para respirar. E, normalmente, as pessoas usam algum peso para conseguir isso. Mas, neste caso, isso não aconteceu. Nós sabemos que o Dennis Wilson se encontrava em um estado emocional frágil, mas ele não usou um peso para se matar e o relatório da investigação não indica nenhuma tentativa de suicídio. 3 da tarde. Depois de almoçar, Dennis decide que quer ir procurar um tesouro. Ele amava aquilo. Ele sempre se arriscava. Sempre queria fazer coisas aventureiras. Então me fala, o que é que você sabe sobre... Dennis espera encontrar alguns objetos que foram jogados do Harmony alguns anos antes, durante uma briga feia com sua ex-esposa Karen Lamb. E o que você vai fazer, hein? O relacionamento do Dennis com a Karen Lamb era extremamente volátil. E o nosso casamento, o que você vai fazer? Vai jogar fora, é? Mas, ao mesmo tempo, acho que de várias maneiras ele havia como o amor da vida dele, que ele tentou recuperar no final da vida. Três e 5 da tarde. Dennis procura nas águas parte de sua vida passada. O Dennis era um romântico incorrigível. Sabe, ele era um grande romântico. Dá pra ver só de ouvir a música dele, as músicas que ele compôs, as letras que ele escreveu. Ele era muito romântico e muito sentimental. 3 e 20 da tarde. Dennis emerge triunfante. Ele encontra um porta-retratos no fundo do mar com uma foto dele com Karen. A água está muito fria. Então, Dennis decide se aquecer antes de mergulhar novamente atrás de mais objetos. O Dennis era como um peixe. Ele vivia na água o tempo todo. A Califórnia tem áreas de água gelada, mas acho que ele estava acostumado a nadar nessas águas. A água tá ótima. 4 da tarde. Até mais. Dennis decide voltar para a água. Quatro e 15 da tarde. Dennis Wilson é visto com vida pela última vez. Quatro e meia da tarde. Dennis está na água há meia hora e não é visto faz 15 minutos. Bill Oster começa a temer que Dennis tenha se afogado. Socorro, socorro! Ele chama um barco patrulha que começa a procurar por Dennis. Obrigado. 5 e meia da tarde. O corpo de Dennis Wilson é encontrado no fundo do mar, no local onde o Harmony costumava ficar. Dennis! Você tá me ouvindo, Dennis? Ele é declarado morto no local. Dennis Wilson, nativo da Califórnia, era o único surfista de verdade dos Beach Boys. Na verdade, foi ele quem deu esse nome à banda. A gente vê nos filmes as pombas brancas voando quando alguém morre. Foi durante uma tarde com um amigo a bordo deste barco. Foi como se eu visse as pombas brancas voando com a alma dele. Eu sabia na hora que o tinha perdido, que ele tinha morrido. Eles fizeram a busca com 2 mergulhadores e encontraram... Eu sempre tive a sensação de que alguma coisa ruim aconteceria com o Dennis. Se afogou nessas águas ontem à tarde. Dizem que ele esteve bebendo. Quando eu ouvi a notícia na TV, eu não quis aceitar que havia uma chance dele ter morrido. Eu realmente não aceitei. Eu só fui bebendo, até um dia me debulhar em lágrimas. E então... eu fiquei em negação por bastante tempo.
Em 4 de janeiro de 1984, a guarda costeira faz um funeral marítimo para Dennis na costa da Califórnia. Como a família não queria que o corpo dele fosse cremado antes do funeral, uma dispensa do próprio presidente Ronald Reagan é necessária para que o funeral seja possível. Está claro para mim, baseado nos depoimentos das testemunhas, que a morte do Dennis não pode ser considerada intencional. A morte dele por afogamento foi acidental. Eu preciso achar fatores externos que possam ter feito o Dennis se afogar. A Califórnia costuma ser bastante quente, mas ele morreu no mês de dezembro. Então, será que a hipotermia teve um papel na morte dele? O álcool pode fazer o corpo se sentir quente, mas ele também causa uma dilatação dos vasos sanguíneos e isso resulta numa perda de calor excessiva pela superfície da pele. Isso pode ter afetado o bom senso do Dennis em relação à necessidade de sair daquela água gelada. A hipotermia acontece quando o corpo perde calor mais rápido do que produz. Quando a temperatura corporal cai, o coração, o sistema nervoso e outros órgãos não conseguem funcionar normalmente. Se não for tratada, ela pode levar a uma falência total do coração e do sistema respiratório. 28 de dezembro, 7h45 da noite. Os paramédicos fazem uma incisão sobre o fígado de Dennis para poderem medir de forma precisa sua temperatura corporal. É muito frio no inverno na Califórnia e você tem que usar uma roupa especial se quiser ir surfar. Pode-se pegar uma hipotermia, tem que usar uma roupa como dos mergulhadores. A água gelada pode fazer a temperatura corporal cair, causando hipotermia. E se a temperatura do Dennis tiver caído demais, ele pode ter desmaiado e se afogado. Eu posso ver aqui que a água em que o Dennis nadava estava gelada a 14 graus. Se ele permaneceu nessa água por um bom período de tempo, digamos 1 hora, isso poderia ter levado à perda de consciência e à morte. A temperatura corporal do Dennis estava em baixíssimos 26 graus. Infelizmente, essa temperatura foi medida 2 horas depois do corpo dele ser retirado da água. Então, é impossível dizer se o corpo já estava frio antes de sua morte ou continuou esfriando depois de ser recuperado. Pelo depoimento das testemunhas, eu não acho que o Dennis tenha ficado na água tempo o bastante para ter tido uma hipotermia. Então, eu ainda tenho que descobrir o que causou o afogamento dele e acredito ter encontrado a peça final desse quebra-cabeça. Eu sei que o Dennis estava bebendo nas horas que antecederam a sua morte e que o nível de álcool no sangue dele estava extremamente alto. Também sei que ele já estava mais do que acostumado a nadar bastante embriagado. Eu acredito que alguma coisa mais aconteceu e fez com que o Dennis se afogasse. E acho que eu encontrei a resposta que estava procurando. Após analisar todas as evidências, acredito que o Dennis tenha morrido por causa de algo conhecido como desmaio em águas rasas. É bem raro, mas está sendo cada vez mais reconhecido como a causa de mortes de nadadores experientes que fazem mergulho livre em águas com menos de 4,5 metros de profundidade. Está ligado a técnicas de hiperventilação que os mergulhadores usam para ficar mais tempo embaixo d'água. Nós temos um reflexo natural de respirar quando o dióxido de carbono se acumula no nosso corpo. Mas quando alguém hiperventila, nosso nível de CO2, na verdade, diminui, fazendo com que esse reflexo de respirar desapareça. Sem oxigênio suficiente no corpo, o corpo entra em hipóxia cerebral, uma falta de oxigênio no cérebro. Uma consequência comum disso é o desmaio. Quando isso acontece em águas rasas, se a pessoa não for retirada em minutos, isso leva à morte certa. Nadar em águas geladas significa que o Dennis estava consumindo oxigênio num ritmo muito mais rápido do que o normal. E o fato dele estar embriagado afetaria seus reflexos e, especialmente, seu bom senso. Enquanto o Dennis tentava recuperar os objetos perdidos na água, eu acredito que ele tenha hiperventilado intencionalmente antes de mergulhar.
diminuindo a quantidade de dióxido de carbono no organismo e resultando numa falta de oxigênio. Isso fez com que ele desmaiasse e, por fim, se afogasse. Embora seja trágico, acredito que o Dennis não tenha sentido dor, nem tenha sofrido de maneira alguma. Eu lembro de ouvir que ele se afogou e pensar na ironia que era ele ter se afogado. No dia em que ele morreu, ele estava procurando um tesouro. E esse tesouro, na verdade, eram lembranças da sua vida. Por que ele estava fazendo isso? Talvez fosse para se reconectar com o passado. Testemunhas dizem que ele mergulhou no mar e essa foi a última vez que o viram com vida. Isso foi um trágico acidente. O Dennis tentou prender a respiração por um longo período de tempo, tornando-o suscetível ao que chamamos de desmaio em águas rasas. Ao tentar encontrar objetos perdidos do seu passado, o Dennis, sem saber, acabou com seu futuro. Quando eu penso no Dennis, o que me vem à cabeça é como ele era vivo quando estava vivo, entende? A vida era empolgante e uma grande aventura para ele. Mesmo tantos anos depois, ainda é bem difícil não ter mais ele na minha vida. O que mais sinto falta era daquele encanto do Dennis que me arrastava para as aventuras dele. Sinto falta do jeito que ele tinha de fazer todos se apaixonarem por ele. O que eu mais sinto falta é da autenticidade dele. Ele era um cara que tinha um lado sombrio, outro iluminado, e outro brilhante, e outro idiota. E ele expressava todos eles. Mas o que ele deixou para trás é importante e muito autêntico graças a esse coração que ele tinha. Versão brasileira, Vox Mundi. Potato.